Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar sobre funcionalismo público. Né? Estão querendo que ele pague a conta, que ele pague o pato. Esse que botaram aí, grandão e tudo mais, né? Naquela história de que todos os nossos governos estaduais e também o federal têm que fazer uma certa economia, né? Estão querendo mexer aonde não deve, quer dizer, o funcionário público, aquele que trabalha realmente, que segura a máquina, né? E o que a gente visualiza é que o funcionalismo está em menor número do que o necessário. Né? Inventaram um tal de botar os apadrinhados para fazer trabalho dentro do governo e esqueceram de fazer os concursos públicos devidos para preencher a máquina. A máquina jamais deixaria de funcionar, por exemplo, numa mudança de governo, que poderá acontecer, já não tão previsto para os próximos dias, como estava previsto até ontem, né? Ou até hoje de manhã, mas por certo vai acontecer essa mudança. Aí muda a máquina e os apadrinhados são botados para fora e os novos apadrinhados colocados para dentro. Resultado, você muda a máquina completamente. Nós visualizamos isso nas nossas administrações regionais, aonde 90% ou mais dos que trabalhavam dentro da administração não eram funcionários concursados, estabelecidos ali, que conhecem a máquina funcionando. E isso acontece, lamentavelmente, no Brasil inteiro. A gente vai falar desse funcionário. Agora, me permita, eu não posso deixar de falar dessa questão aí do presidente em exercício da Câmara dos Deputados anular a votação do impeachment. Segundo dados que eu colhi ali, né, o presidente interino da Câmara, o Valdir Maranhão, decidiu hoje anular a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, aquela ocorrida no dia 17, que deu aquele auê todinho, né? Ele acolheu um pedido feito pela Advocacia Geral da União, pelo advogado-geral da União, o Zé Eduardo Cardoso. Esse pedido estava lá desde a época do Cunha, antes da votação. O Cunha simplesmente engavetou e deixou para lá, e agora o Maranhão sacou, dizendo que poderia haver um apelo ao Supremo ou coisa que o valha, né? Também são dados de que possivelmente haverá uma apelação e que os interlocutores devem chegar também ao Supremo, né? E apesar dessa decisão, devem voltar atrás. Será? Não sei. Deixa eu aproveitar logo, apresentar logo o nosso convidado de hoje, até porque é advogado e milita exatamente nessa área, né? Estou aqui com o Geiso Silvério, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Posso abusar um pouquinho do advogado? Claro, claro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Como é que fica essa história do presidente interino da Câmara fazer essa anulação? Como é que você visualiza isso? Olha, no mínimo estapafúrdia a situação jurídica pelo qual o Brasil está passando nesse momento. Existe uma completa judicialização da política, né? O poder judiciário, que é um poder, né, como um poder constituído, né, um poder constitucional constituído, ele tem por dever oferecer a jurisdição, ou seja, né, dizer o bom direito, aquilo que é direito, quando provocado. Então, se o Supremo é provocado, ele não tem o direito, como fez algumas vezes, inclusive, de se omitir. Ele tem que dizer, tem que se posicionar firmemente. Até quando se diz que ele legisla, né? Ao invés de agir judicialmente. Exato, até para se posicionar, para dizer, esse aqui é meu limite institucional e aqui é competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Mas ele tem que se manifestar. E no caso especificamente do afastamento do presidente Eduardo Cunha, já adianto, ele se omitiu durante muitíssimo tempo, e só a partir do momento que reunia condições políticas de tomar uma decisão unânime, né, é que se debruçou e discutiu e afastou o presidente Eduardo Cunha de suas funções. Deveria tê-lo feito muito antes, deveria tê-lo feito quando da provocação por parte do Procurador-Geral da República ainda ano passado. Então, quando o Supremo Tribunal Federal percebeu que poderia se manifestar com menos dificuldades institucionais, por assim dizer, porque já havia sido ultrapassada a questão do impeachment
evento presidido pelo presidente Eduardo Cunha, o Supremo se sentiu mais confortável para julgar a questão do afastamento, ou não, no caso houve um afastamento do presidente deputado Eduardo Cunha. Mas lamento muito que tenha sido feito dessa forma e neste momento, né? E acredito que o Poder Judiciário ele deve tentar se esquivar dessas questões políticas e fazer o julgamento mais técnico possível, porque essa é a função política do Poder Judiciário. A função política do Poder Judiciário é tentar se afastar da política majoritária e decidir conforme o direito. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Caso se acolha, né, o que foi decidido pelo Valdir Maranhão, ele parece até que já estabeleceu para daqui 5 dias uma nova votação, ou 5 reuniões, né? Uma nova votação. Isso também atrasaria tudo lá para os lados do Senado, que o Senado estaria para votar agora, na quarta-feira, né? Já o fez na comissão, pelo afastamento da presidente, indo à comissão, se estabelece pelo menos o que a gente vê na mídia aí, que teria a maioria simples de voto pelo afastamento da presidente. Isso muda tudo, não? Se essa decisão for confirmada, e duvido que ela não seja, que essa questão não seja judicializada e que o Supremo não seja instado a se pronunciar sobre essa questão, com certeza. Duvido que, se essa decisão não for modificada, seja por uma decisão de um colegiado na Câmara dos Deputados, seja por uma decisão do Supremo, certamente a decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados é válida, ela tem fé e ela tem presunção de legitimidade, ele é o presidente. Quer queira, quer não. Quer queiramos, quer não queiramos, né? Então, certamente fica obstaculizada, inviabilizada qualquer votação no Senado Federal. É uma declaração de nulidade que tem efeitos retroativos. Então, se ela não for infirmada, ou seja, se ela não for modificada, o Senado Federal não poderá se pronunciar sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Não teríamos uma votação na quarta-feira, com certeza. Se não houver modificação dessa decisão do presidente da Câmara, não haverá votação no Senado. Aí teria que acontecer tudo de novo. Possivelmente, uma nova votação na Câmara, em se aprovando, segue de novo para o Senado. O Senado possivelmente deveria começar tudo de novo? Sim. Fazer uma nova votação em comissão e tudo mais? O Senado pode até entender que os atos da comissão especial que verificou a admissibilidade, né, relatado lá pelo senador Anastasia, lá de Minas, do PSDB de Minas, o Senado pode até entender, a mesa do Senado pode até entender que, nesse caso especificamente, esses atos não estão eivados de nulidade e o processo poderia continuar do pé em que parou. Eu acho que essa é uma decisão que é juridicamente possível, mas de imediato, havendo manutenção da decisão do presidente da Câmara dos Deputados, o mais comum é que comece tudo do zero. Bom, agora, evidentemente, o nosso telespectador, se quiser participar, pode até entrar um bocadinho nesse assunto, não tem problema não, mas me permitam vamos caminhar um pouquinho aqui pela situação do servidor público, que não é só, embora eu esteja com um representante de servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, esse é um assunto nacional. Foi convidado, inclusive, para estar conosco, confirmou pela manhã o deputado Rony Nemer, né? Mas não sei se pelo AUE dentro do Congresso nesse momento, com certeza os parlamentares que quase sempre não comparecem na segunda-feira, até porque voltou tudo como dantes no quartel de Abrantes. No tempo do Cunha, trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Com ele não tinha... Nisso você não pode tirar do Cunha. Trabalhador como ninguém, né? O resto fica para você pensar aí e para mim também, né? Agora, nesse momento, voltou como dantes, né? Então, a segunda-feira, um congresso mais vazio, é lógico que os parlamentares devem estar querendo saber o que é que aconteceu e indo para lá, né? Até porque parece que o Maranhão é do PP e o Rony Nemer também é do PP, né? Ele era PMDB e mudou para o PP. PLP 257, né? Estão querendo que o funcionário público pague a conta do buraco do Brasil e dos estados brasileiros? Explica direitinho o que é que eles estão querendo fazer com o funcionalismo. O PLP 257 é uma coisa realmente inacreditável. Eu posso falar com nenhuma dúvida que é o projeto de lei mais violento, é o maior ataque aos servidores públicos do país inteiro, pelo menos do século XXI.
De 2001 para cá, nenhuma proposição foi tão violenta contra o servidor público. Nem mesmo o PL 4330, que é o PL da terceirização. Nem este projeto de lei consegue ser tão violento e tão ofensivo aos servidores públicos. E digo por quê. Sob o pretexto singelo de renegociar as dívidas dos estados e do Distrito Federal, e de fato todo mundo sabe que o contexto político e econômico não é dos melhores, e essa renegociação parece ser, para aqueles que são especialistas em economia, parece ser muito necessário. Mas sob o pretexto de se fazer uma renegociação da dívida dos estados e do Distrito Federal, se embutiu uma outra parte na proposição que não tem absolutamente nada que ver com a renegociação da dívida, fazendo com que haja, obrigatoriamente, diminuição do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sei que o termo limite prudencial é complexo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Celso, é uma lei que todo mundo conhece, mas poucos sabem quais são as repercussões dela. E elas são. E qual é o grande problema? Hoje, todos os estados estão à bancarrota. Eles já não conseguem pagar os seus servidores públicos em dia. Isso a gente percebe em todos os estados. O Rio de Janeiro está em situação periclitante, o próprio Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg deixou de conceder reajustes que já estavam previstos em lei por conta das dificuldades impostas pelos limites de gastos com o pessoal, né? Inclusive, o governador Rodrigo Hollenberg garantiu que iria acabar com o apadrinhamento das administrações regionais no Distrito Federal e não acabou com nada, continua absolutamente do mesmo jeito desde sempre, né? Então, promessa de campanha que ele fez não cumpriu. Mas o que acontece, só finalizando, o PLP, ele visa, por meios transversos, por meio de alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizar qualquer reajuste ou mais. Concurso público... é coisa demais, É coisa né, demais. Eu estava ouvindo o presidente da Confederação Nacional do Servidor Público, ele visualizando exatamente a área previdenciária. Até nisso mexeram, meu Deus do céu. Coloca um pouquinho da fala do presidente aí, né, da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e ele fala especificamente dessa área previdenciária aí. Coloque, por favor. Cada estado tem o seu problema previdenciário. Alguns estão na falência, outros estão mais ou menos, e outros estão bem. Só que o governo coloca todo mundo numa cesta geral e diz o seguinte: todos têm que ampliar a contribuição de 11% para 14%. Então isso é um absurdo total, porque no caso do estado de São Paulo, a previdência está tranquila, está normal e na verdade ainda existe um acordo em que previdência que está sendo controlada, devem aos servidores porque usaram esse nosso dinheiro. Então não tem nenhum sentido aumentar de 11 para 14. E mais grave ainda é o aposentado que não deveria pagar a aposentadoria após estar aposentado, ele também vai receber um aumento de mais 3%, ou seja, de 11 para 14. Eu acho que isso é um grande absurdo de um governo incapaz de tomar medidas para ajuste e coloca isso nas costas do servidor público para que aconteça alguma coisa. Olha, deixa eu atender uma telespectadora que está esperando já um bocado de tempo. Desculpa a demora, viu, Marli? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Desculpa, demorei, viu? Tudo bem, não tem problema não, viu? Diga. Para falar com você, a gente espera até a tarde toda, viu? Que bom, Marlene, que bom. Oi, Pode Celso, falar. Eu estou tão preocupada, Celso, com isso que eu ouvi agora há pouco. Inclusive, eu estou vendo aqui na rede social que o Lula esteve em Brasília semana passada e voltou daqui com a certeza, depois dele ter conversado, assim diz aqui no Facebook, dizendo que depois que ele conversou com inúmeros senadores e mais algumas pessoas, ele foi convicto, voltou de Brasília convicto que a coisa não acabaria na quarta-feira. Então isso já estava previsto. Agora eu só não entendo
como é que você retroage um negócio desse depois de mais de um mês. Um dia desse você teve uma pessoa aí que estava debatendo aí, um convidado seu, e falou que hoje... E estou com mais um agora que o Rony Nemer chegou aqui também, viu? Que todos os brasileiros são cientistas políticos. É porque a gente está tão interessada, tão focada nisso, que você começa a aprender tudo. Verdade mesmo, inclusive, eu estou vendo uma outra aqui, que o Zé Disseu está chorando lá na Polícia Federal e dizendo que dessa vez ele não vai segurar o pato sozinho. Então, assim, eu estou já seriamente preocupada e eu não sei se... Eu nunca vi guerra na minha vida, mas eu estou com muito medo do que está acontecendo em Brasília. Eu já estou ficando num estado de nervo que eu estou com muito medo. Eu não sei mais onde eu estou pisando, não sei mais quem é quem. Tá e bem, mais uma Marilene. coisa que eu queria te dizer. Tá bem. Semana diga, passada, menina. quando a Maninha esteve aí, ela disse que eu vivia pendurado em Agnello. Eu quero te dizer que quem pendurava em mim era Agnello, que Agnello não tinha voto, quem tinha voto era eu. Então eu Tá não fui bem, candidata, era tá ela bem, e ele é Marilene. que pendurava Esquece em mim. isso aí. Eu acho que da próxima vez ela tem que vir aí saber Tá bem. justificar quando as pessoas perguntarem e não agredir ninguém. Tá bem, tá bom? filho. Grande abraço. Você também. E desculpa que eu entendi que fosse Marli, não, é a Mariene que está falando, né? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Meu amigo Rony Nemer, né? Eu pensei que você tivesse sido chamado às pressas lá embaixo e até meio que justifiquei o atraso, né, por isso. Eu peço desculpa, realmente. Obrigado pelo convite, Celso. Eu peço desculpa, mas é porque realmente essa decisão de hoje de manhã pegou todo mundo desprevenido, quer dizer, pelo menos os deputados, né? Não sei se havia um acordo aí desde a semana passada, onde tudo isso foi muito bem costurado e ninguém estava sabendo. Mas eu não acredito que isso vá prosperar, não. Eu acho que nós podemos fazer o recurso à CCJ, os deputados, a casa, acho que o plenário é soberano em relação ao presidente. Então isso tudo vai ter uma reunião agora à tarde. Porque foi uma decisão, também. né, Rony? Votada, quem como viu bem aquele disse a Mariane, movimento votada há todo... um mês, já está lá na Câmara, no Congresso, no Senado. Então, Quem é que pode derrubar? Você acha que simplesmente na CCJ você derruba isso? Não sei, tá sendo estão discutindo várias hipóteses lá. Então agora à tarde vai ter reunião, tem muito deputado vindo para Brasília já, né? Porque não pode um deputado ter essa prerrogativa de contrapor o plenário, que o plenário é soberano. Penso eu, mas como é meu primeiro mandato e eu não entendo tão bem do regimento da Câmara Federal quanto entendia da Câmara Distrital, depois de 3 mandatos, então agora a gente tem que estudar, né? A assessoria está toda estudando e estão vindo vários deputados para Brasília para efetivamente saber como isso vai ficar. Mas foi bem dito, o brasileiro não aguenta mais essa insegurança, E é o que estão passando falta para a de gente certeza, o tempo todo, né? não só na vida das famílias, mas na vida do segmento produtivo também. O país precisa ter firmeza nas suas decisões para passar confiança, para que todos invistam no Brasil e, consequentemente, gere emprego, o que melhora bastante a vida das famílias brasileiras, né? Não só aqui do DF, mas do Brasil inteiro. E o que está faltando é exatamente trabalho para todo mundo, Pra né, todo mano, mundo, velho? mais de 11 milhões de desempregados. E nós aqui, com parece que 280 mil desempregados dentro do DF. E quantas empresas já foram embora do DF, né? Tem isso também, né? Nós precisamos. E o servidor público, do qual eu sou oriundo também, sou servidor público, estou deputado. Também é verdade. Num sobressalto também. E quem está com emprego, muitas vezes está com medo de ser mandado embora, porque tem várias empresas. Antes as pessoas procuravam a gente pedindo emprego. Agora elas estão procurando, pedindo para não deixar ser mandado embora. Você olha... Então, quando a família está em desassossego, a sociedade não vai bem, né? Oi, Maria Rosa, boa tarde, querida. Boa tarde, Celso. Diga, moça. Boa tarde aos entrevistados. Tá bem. O meu ponto de vista é o seguinte, se esse impeachment agora não for para frente, o povo pode descrençar do Brasil. Porque isso aí é que se chama de golpe. Para o Partido das Trevas, é mais um golpe que eles tentam dar no povo. Espero que isso não vigore, né? Tá bem, querida. Porque, ou se não, vamos pedir logo de uma vez uma intervenção militar, porque não vai ter jeito mesmo. Ou então vamos esperar aí para 2018, mas vai ser sufocante. Jair Bolsonaro ser presidente. É tudo que nós não precisamos. Grande abraço, Maria Rosa. O Partido das Trevas, essa eu gostei. Mas até você viu que está todo mundo esperando alguma coisa acontecer, até porque acho que atrás disso tem a esperança do brasileiro de uma melhora, né, Rony? Com certeza. Do jeito que está, não dá para ficar. Para essa incerteza, essa insegurança, é ruim para todo mundo. Como eu disse, a principal célula da sociedade é a família. E as famílias brasileiras do DF, do entorno e do Brasil inteiro
Tá todo mundo em sobressalto, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Maluco, né? Desemprego, economia ruim, inflação alta, entendeu? O dinheiro que dava antes para comprar as coisas não está dando. Quem tem emprego, que é servidor, está com sobressalto por essas medidas que o governo manda, querendo tirar direito adquirido e direito garantido em lei, na época que você faz concurso. Quem não é servidor está com medo de ser mandado embora, porque se você passa hoje aqui em Brasília, na comercial, você passa, as lojas estão fechando. As empresas estão fechando, estão demitindo, estão reduzindo o quadro, reduzindo o quadro. Fechada, hein, amigo? Outro dia eu fui numa rede de supermercado, o dono disse, caiu 30%. Caiu. Nós já vimos supermercado fechando, madeireira de construção fechando, a construção civil está parada, porque não aprovam projetos, não liberam alvará de construção, porque você vai virando uma bola de neve, atinge quem? A família, que é nosso bem maior. E é por isso que a gente não pode deixar essa coisa continuar do jeito que está. E para nós que vivemos muito do servidor público, né, que faz praticamente a metade da população trabalhadora de Brasília é servidora, mexer com o servidor público é mexer com os cofres do próprio governo, que deixa de arrecadar, o comerciante deixa de vender, o industrial deixa de fabricar e vai aí por diante, né? Ô Celso, quando o governo atrasa 5 dias úteis o salário do servidor, ele prejudica a economia. Porque se ele paga dentro do mês, o servidor vai pagar suas contas, o servidor vai fazer compra no supermercado e esse dinheiro gira e volta para o governo em arrecadação de impostos. Essa é a visão que tem que ter. Não adianta ter o dinheiro e às vezes segurar para pagar só no 5º dia do mês, sabe? Eu penso que aqui no DF eu diria até um pouco mais. Porque quando a gente fala DF, não adianta a gente falar só Brasília. A gente tem que falar as 33 a grande entorno, Brasília, né? A que grande deixamos Brasília. de criar, porque né? o entorno, as cidades do entorno, elas dormem lá, mas eles vivem o DF. Eles não vivem em Goiás, não vivem em Goiânia. Eles vivem no Distrito Federal. E nós temos que considerar essa população aqui dentro. Somos né, mais de 4 milhões de habitantes. Eu acredito, né? Que muito mais. Eu acredito que beirando 5 milhões de habitantes. Hoje, e a gente Brasília falando em desempregado, eu falei em 280 mil, mas um dos nossos jornais fez uma contabilidade lá mostrando que seriam mais de 450 mil desempregados, contando com a região do entorno. Sim. Queiramos ou não, quem é que mora no entorno? Aquele cidadão que já morou em Brasília ou filho de alguém de Brasília que não tem conta de continuar vivendo aqui, que foi para lá. Ou aquela pessoa que quer vir para cá como eu vim. Minha irmã veio, trouxe meu irmão, trouxe outro, até nós viemos. Assim como hoje, se formos na rodoviária, tem muita gente chegando. Muita gente, chegando e como não, às vezes não consegue morar aqui, vai morar no entorno, com a esperança de ter um futuro melhor, de conquistar algo aqui em Brasília, como a maioria das pessoas vieram para Brasília. E a gente não pode proibir. A gente tem que receber essas pessoas. Mas para isso, é preciso que a economia do DF também seja aquecida. Eu estava vendo o Arnaldo Faria de Sá, seu colega lá dentro da Câmara, né, fazendo uma advertência sobre esse PLP 257, né? Eu, como sou fã demais do Arnaldo, né, porque ele não tem papas na língua e vai em frente mesmo, né, fazendo essa advertência, eu gostaria de saber de você também se o servidor deve estar realmente atento, como o Arnaldo fala. Coloque os 30 segundos do Arnaldo aqui e eu volto com o Rony aí para a gente pegar o PLP aí. Vamos lá. Servidor público estadual, você virou bode expiatório da dívida dos estados para com a União. Na renegociação da dívida, que é uma enganação, o governo joga toda a responsabilidade nas costas do servidor público estadual. Vai aumentar a contribuição, vai congelar salário por 2 anos, vai cortar vários benefícios, vai impedir a retribuição financeira, vai deixar você à míngua, pior do que você já está. Acorde, é um projeto com urgência constitucional, todos os governadores estão interessados na sua aprovação e a sua Assembleia não vai dizer nada. É o governo federal que vai dizer o que vai acontecer com você, o fim do servidor público estadual. Acorde com a realidade. Deputado, atinge também servidores civis e militares? Todos os servidores públicos estaduais, civis e militares. E retém o débito. Esse é o Arnaldo, né? Na verdade, o Arnaldo trabalhista sempre foi, né? Na verdade, eu vou discordar uma né? coisa só do deputado Arnaldo. Vou discordar dele. Não congela o salário, diminui. Porque na hora que aumenta a contribuição previdenciária, diminui 3% do seu salário. Sei lá, diminui 3% do seu salário. Então não vai congelar. Agora, esse projeto é um absurdo. No dia que esse projeto entrou lá na Câmara, pra você ter uma ideia, há 210 emendas.
Eu mesmo apresentei 7 emendas. Fui procurado pelo ex-governador Filipelli, fui procurado pelo presidente do Conselho do Tribunal de Contas, Renato Rainha, técnicos da Câmara Legislativa, técnicos do Tribunal de Contas. Fizemos uma grande reunião com vários presidentes de sindicato, de federações, todos de servidores públicos. Fomos até o relator, que é o deputado Espírito João Ami, do Partido Progressista, do qual agora eu pertenço. Conversamos com ele e o que nós pedimos? Tem o capítulo 1º, o assunto do PLP é um assunto para tratar sobre a renegociação da dívida. Então, o que a gente pediu? Que trate só da renegociação da dívida. Por que vão falar em benefício de servidor? Como se o problema de rombo, de falta de dinheiro no Estado, fosse do salário do servidor, e não é dos desvios que tem. Então, não adianta jogar essa culpa, e servidor público nenhum deu prerrogativa, nem assinou nenhuma procuração para governadores, e os governadores fizeram uma reunião aqui em Águas Claras para fechar esse documento, na residência oficial de Águas Claras, para fechar esse documento, para entregar lá para o governo federal. Então, esse é a culpa dos governadores e do governo federal também, que mandou, quem assina é a presidente da República. Então, o que nós pedimos ao relator, ao Espírito Amin? Que ele separe. O capítulo 1 trata da renegociação da dívida, que também nem o FMI, Celso, fez exigência tão grande. A renegociação da dívida é uma coisa assustadora, porque eles colocam juros sobre juros, tema price, para quem for pagar. Mas como é lá na frente, outros governadores que virão vão renegociar essa dívida também, tudo bem. E o capítulo 2, que trata do servidor, nós pedimos para destacar, separar e não tratar nada disso. Porque aí o que interessa aos governadores é a renegociação da dívida. Botaram ali o servidor para ele poder pressionar os deputados. Só que há 210 emendas. Se cada emenda você tinha que pegar em torno de 90 a 100 assinaturas, imagina, é difícil. Eu não vi nenhum deputado federal naquela casa. Conversei com muitos, dizendo que votaria a favor desse projeto. Então, a ideia que nós pedimos ao relator é que separe o capítulo 2, que trata do servidor, o ideal é que tire a urgência e que retire essa parte. Mas, se não, que deixe destacado e que, se tivermos que votar em regime de urgência, votemos só a renegociação da dívida do Estado. Nós, servidores públicos, não somos moeda de troca para governador nenhum. Nós não vamos admitir isso. Eu falo enquanto servidor porque eu sou servidor. Estou deputado. E lá no nosso gabinete, o gabinete 572, no anexo 3, o telefone do gabinete é o 3215-5572, 3215-5572, meu e-mail contato@roneinemer.com.br, meu celular 9988-2535. Se você é servidor público ou qualquer pessoa quiser entrar em contato com a gente, você servidor, fique atento, porque esse é um projeto que atinge direto todas as conquistas que nós tivemos, podendo demitir quem está em estágio probatório, quer dizer, o servidor que passou nos últimos 2 anos, que entrou, estágio probatório também, ele pode demitir se o governador quiser, com esse projeto. Mas não é à toa, você falou, é maligno esse trem, cara. É maligno. Então, só reforçando aqui o que o Rony, deputado Rony, fico muito feliz que ele venha aqui ombrear conosco nessa questão, que é uma questão extremamente relevante. Por mais que, segundo o deputado Rony, a situação esteja um pouco menos perigosa no Congresso Nacional, é importante que todos os servidores públicos, tanto do Distrito Federal quanto todos os servidores públicos estaduais do Brasil inteiro, a gente está falando aí de 30 milhões de pessoas atingidas direta ou indiretamente de forma imediata por essa proposição, ou seja, 15% da população por baixo. Todas essas pessoas precisam estar atentas, precisam cobrar os seus deputados federais. Fico muito feliz com a participação do deputado Rony Nemer aqui, mas se as pessoas não estiverem muito atentas a esse projeto de lei, às vezes até os próprios deputados, porque eles têm muitas atribuições, podem ficar desatentos com esse projeto que vai ficar lá adormecido. Esse projeto tem que ser sepultado. Esse projeto ele tem que ir para o arquivo, ele tem que ser separado da questão da renegociação da dívida, que do ponto de vista do mérito, Rony, me descorrija se eu estiver errado, do ponto de vista do mérito econômico financeiro tem problemas também, porque com esse sistema de amortização de juros, né, alguém vai pagar essa conta. Lá na frente. Né? E quem vai pagar essa conta? Não somos nós, todos os cidadãos brasileiros que vamos pagar essa conta na forma das dívidas dos estados. É o mais fácil, né? Tirar do bolso do trabalhador. Mas né? na política, você vê que as coisas não são estáticas.
Você vê que a gente estava com o impeachment encaminhado e uma mexida. Então, não estou dizendo que está resolvido, não. O que eu digo é o seguinte, nós, servidores públicos do Distrito Federal, temos que estar atentos, que é difícil para um servidor vir lá do outro estado e assumir a Câmara. Ó, político é igual feijão, só na pressão. Então, os servidores públicos têm que estar atentos do DF para ocuparem as galerias da Câmara, os corredores da Câmara. A última conversa que eu tive com o relator deputado Fernando de Amin, ele falou assim, semana passada, só daqui a 11 dias que esse assunto voltaria à baila. Mas tem que estar todo mundo antenado. Hoje em dia a rede social rapidinho comunica. Se botar em pauta, a gente imediatamente aciona todo mundo e vamos embora todo mundo para lá. Mas tenho a certeza que o relator, o deputado Esperidião Amin, é uma pessoa muito centrada, muito sensata e assim, uma pessoa muito boa da gente conviver pela sua lucidez, pelo seu raciocínio coerente. E ele disse que a ideia dele é separar os dois assuntos e tratar agora premente a questão da dívida, porque tem estado que não está conseguindo pagar o salário, então precisa realmente disso, mas a questão do servidor ficar para a gente votar num outro momento. Oi, Anderson, boa tarde. Boa tarde, Celso. Anderson. Boa tarde aí também aos nossos convidados aí. Diga, amigo. Primeiro eu quero tocar nessa parte aí do Maranhão maluquinho, né? Que o Maranhão é maluquinho, né? Agora que tem um deputado do PP aí, né? Que tal o PP expulsar o Maranhão, né? Por loucura, né? Por ser debilóide, por ser louco, seria uma boa opção, né? O PP podia expulsar ele. Ele não é do PP? Acho que ele é do PP, não é? Então, o PP podia expulsar ele por debilidade mental, maluquice, internar no hospício, fazer alguma coisa assim, né? Porque ele é um louco, né? O camarada é maluco. O país já está numa situação horrível, numa insegurança terrível, e agora esse camarada resolve fazer isso. Eu fico assustado, por quê? Porque amanhã esse PT, essa esquerda caviar aí, vai começar a falar que foi golpe mesmo. Agora, em relação a esse assunto aí do servidor público, né? Isso. Todo mundo sabe, vocês sabem a minha opinião aí, sabe que eu sou um camarada de direita, né? Não é direita volver não, mas sou de direita, né? Sou de direita e eu acho que o Estado tem que cuidar de educação, saúde e segurança. Eu acho que é isso que o Estado tem que cuidar, saúde, segurança e educação. O restante deixar com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada dá conta disso. Agora, veja bem, se os servidores resolverem fazer uma greve, se os bombeiros e os policiais militares resolverem fazer uma greve, o Rio de Janeiro já está o caos. Eles já ganham uma miséria, porque ganham uma miséria. A PM e os bombeiros e o pessoal da educação aqui no Estado estão em greve. O pessoal da educação aqui no Estado estão em greve. Já tá todo mundo em greve. Vocês imaginam o caos que isso não vai ser? Será que essa gente não para raciocinar, não para pensar que vai jogar o Brasil num caos pior do que está? É complicado, o Rio de Janeiro é uma insegurança total. Mataram uma menina que foi enterrada aqui em Petrópolis de 17 anos, porque não tem efetivo na rua, porque o policial ganha muito mal, mas muito mal mesmo. É insegurança salarial pro policial. Não tem um servidor do estado do Rio de Janeiro que ganhe decentemente. Ganhe decentemente para fazer seu trabalho. A saúde é o caos, a segurança é o caos e a educação é o caos. Aí eu pergunto, o que essas pessoas pensam? E outra coisa, o governo federal cobrar juro em cima de juro, isso é agiotagem, né? Isso é uma agiotagem. Mesmo, né? O que o governo federal tinha é que pegar essa parcela deles, né, que é a maior parcela que eles ficam dos impostos, e passar isso para os estados. Porque ninguém vive na federação, a gente vive no município e no estado, gente. Tá bem, São loucos. Olha, um abraço aí para todos aí, né? Pensa aí na proposta do PP expulsar o Maranhão. Tá bem. Aí fica com o próprio PP, né? Você que acabou de chegar, hein? Não posso querer sentar na janela. Mas, na verdade, desde que ele votou contra o impeachment e que tinha sido tomada uma decisão fechada do partido, que votaria a favor, ele já está sofrendo um processo dentro do partido. Já tem um processo, é verdade, né? De expulsão mesmo, né? Isso.
Já tem por conta da votação dele, da postura, de como ele se comportou. E o partido tinha fechado questão de que iria todo o partido votar favorável ao impeachment. Agora a gente fica olhando, você viu, o Anderson é lá de Petrópolis, né? Vive o estado do Rio de Janeiro. Agora, rapaz, o funcionalismo vive numa pinimba danada, e não é só no Rio, não, em outros estados brasileiros. O problema, Celso, que sempre que o Estado tem um problema, maluco, a culpa é do servidor público. Como se os servidores públicos fossem culpa de tudo. Toda vez que tem algum problema no Estado, a primeira coisa que eles falam, querem atingir os benefícios do servidor público. O servidor público, ele presta um serviço de excelente qualidade à população. Tem problema? Tem. Tem, às vezes, serviço mal prestado? Tem. Mas aí, por causa da gestão que não está fiscalizando para que o serviço seja prestado com qualidade. Não pode fazer isso com a família do servidor público. O trabalho prestado à sociedade é um trabalho muito importante. Seja ele na área da educação, saúde e segurança, como foi dito, mas há outras áreas também, onde você vê o servidor público é fundamental. É exatamente sobre isso que eu queria falar. Eu gostaria muito de convidar o telespectador Anderson a pensar um pouco mais sobre o que ele disse, independentemente se ele é direita, claro, se ele é de esquerda. O Estado não funciona só com saúde, educação e segurança. Vou dar um exemplo. Se você quiser recolher tributo, você precisa de um auditor tributário. Verdade. Sem tributo existe Estado. E ele Estado? É empresário, sabe disso. Não existe. Vou dar um outro exemplo. Saúde, educação e segurança não está comportado, por exemplo, militares. As Forças Armadas, para qualquer pessoa, seja de direita ou seja de esquerda, são extremamente necessárias. E como? Né? Então, qualquer estrutura, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, precisa de técnicos, né? Precisa de profissionais para assessorar, para viabilizar o trabalho dos representantes da população. Então, assim, Anderson, eu te convido a pensar um pouco mais sobre isso, porque é exatamente essa ideologia de achar que o Estado mínimo é a solução para os problemas que coloca no servidor a responsabilidade que não é dele. Então a gente tem que saber ponderar um pouco essas questões, independentemente de posição político-partidária, porque os servidores públicos, eles estão aqui prestando um serviço que sem eles não existiria. Verdade. A grande verdade é o seguinte, com essa história de que o servidor não está ali dentro por concurso público e que ele continuará lá do dia que entrou até o dia que se aposentar, né? E a gente vai enchendo os nossos ministérios, vai enchendo as nossas secretarias, nós vamos enchendo todos os lugares com aquele servidor que vem indicado, né? Que não sabe até que dia ele vai permanecer lá, porque se o patrão dele muda um... Agora, por exemplo, qual é o grande pavor dentro da nossa esplanada aqui? Mudança possível de ministério, se você sabe que um bocado de gente vai estar fora. Não se tem mais o servidor como você, que passou por dentro do GDF ali, servindo o tempo todo, né? Nós perdemos agora, lamentavelmente, vamos lembrar, inclusive, o nosso querido Ozanam, né? Ozanam Coelho, o jardineiro de Brasília, e ele amava ser chamado assim, né? O homem que implantou o verde dessa cidade e que cuidou do verde dessa cidade e deixou lá para como se faz para cuidar. Ensinou muita gente, inclusive a mim. Eu trabalhei com ele. Eu sei disso, que você trabalhou lá dentro. Né? Uma pessoa doce e uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que sabia então, mas aí é que tá, rapaz, o Ozanam estava há quantos anos lá fazendo isso? É lógico que agora, né, afastado, evidentemente... Mas, Celso, vou te dar um exemplo aqui de Brasília. Olha o PROCON de Brasília. É só com cargo comissionado. Pouquíssimos concursados. Com concurso aí para expirar e o governador não chama os concursados. Então a gente precisa, porque o concursado, ele é a história. Os apadrinhados politicamente, quando muda o governo, sai e leva a história. Se não tem que ter concursado nos órgãos, porque quando todo governo novo entra, fica 60 dias sem nomear ninguém... Quem segura o pepino é só concursado, porque nós somos a história. Nós só saímos quando aposentamos ou quando falece. Então, mas essa história vai passando um para o outro, como o próprio doutor Ozanam. Quantos engenheiros florestais ele formou? Quantas pessoas ele ensinou e passou tudo que ele sabia? Então é assim para outros concursados que vão passando e vão... Então a gente tem que valorizar o serviço público
o concursado, fazer concurso público e chamar os concursados em todas as áreas, não só saúde, segurança e educação. A máquina emperra a cada mudança. Sim. Eu citei mudança possível agora dentro dos ministérios, que pode não acontecer já agora, como a gente estava esperando que acontecesse, mas vai acontecer daqui 10, 15 dias, 20 dias, com certeza deve acontecer, né? E isso muda todo o perfil de cada um desses ministérios em termos trabalhistas. Nós vimos isso no começo do governo atual aí, nas nossas administrações regionais, não tinha funcionário lá dentro, Nemer. É isso. Tem poucas administrações que têm servidor concursado. Aí quando chega, não tem ninguém ali para passar o que aconteceu, é uma ruptura. Como se começar de novo, como se fosse igual antigamente. Tudo que um governo fez, o outro não vai fazer. Não, hoje em dia as ações de governo têm que ter continuidade. Quem ganha com isso é a população, são as famílias brasileiras. Eu não sei se lá na Câmara Legislativa também passa pelo mesmo problema, não? Ah, com certeza. O Rony sabe no Tribunal muito bem de Contas. No Tribunal de Contas menos, que é um órgão que tem né? uma característica mais técnica, então tem menos problemas. Mas nós, como o PROCON também tem uma característica mais técnica e o Rony acabou de falar aí. Existe um PROCONzão, vou te dar um exemplo, existe um PROCONzão lá na Câmara Legislativa. Vou dar um exemplo. Você sabe há quanto tempo que não tem concurso na Câmara Legislativa? 10 anos. Sabe quantos concursos já teve na Câmara Legislativa? 2. Eu sou do concurso de 2005/2006. Depois lá, nem para suprir as vagas, houve aposentação de 40% dos servidores de 2006 para cá. Não teve concurso. Não preencheram. Não temos perspectivas. A gente não defende uma estrutura inchada com excesso de servidores. Mas, como o Rony muito bem disse, a gente precisa de servidores de carreira que trazem a cultura institucional, que passam o conhecimento e a história institucional para os demais servidores. Quer dizer, hoje eu estou numa perspectiva, por exemplo, vou falar especificamente de mim. Eu sou consultor legislativo da Câmara Legislativa, fiz o concurso em 2006. Né? No meu setor, existe previsão, na minha sala, existe previsão de ter 16 consultores legislativos. Hoje temos 7, em 5 anos teremos 1, quem? Eu. Só eu. Os seus aposentam. Eu vou aposentar. Que estão lá vão se aposentar, não tem jeito. Um, inclusive, vai se aposentar compulsoriamente. Ainda que ele queira, ele não permanecerá lá. Então, o que a gente defende, nós, sindicato, a gente defende que os quadros minimamente sejam mantidos. A gente não quer um estado máximo, não quer um estado paquidérmico, como dizem por aí. Não, a gente quer que os serviços continuem sendo prestados dentro da normalidade. Isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. A última vez que teve concurso, o Rony era deputado federal, né? Inclusive deputado distrital. Ajudei a chamar muitos nos recebeu lá. E de lá para cá, Rony, sem perspectiva de concurso, a gente luta muito por isso. Espero que... Em várias áreas há deficiência de concursados. Na minha área, por exemplo, que eu sou auditor da GFIS, auditor fiscal de obras, postura e tal, das especialidades, estamos todo mundo aposentado. Eu aposento daqui a 2 anos. E não há concurso há muito tempo. E agora nós estamos conseguindo com esse governo para que faça concurso. Então, em várias áreas do Distrito Federal, precisa ter concurso. E o que a gente precisa é aquecer a economia, dar condições para que empresas se instalem. Não dá mais para o DF ficar com essa história de só servidor público, não dá. O setor público não consegue absorver mais todas as famílias que moram no DF e no entorno. Então, precisa gerar emprego, tudo bem, com empresas não poluentes, respeitando a nossa vocação, né, do DF, do quadrilátero. Mas é preciso, sim, trazer muitas empresas para cá, muitas indústrias. Nessa história do PLP aí, você citou ele por várias vezes aqui, o Esperidião. PLP 257. Ele, num programa do Sindireta, né, o sindicato dos nossos servidores aqui, ele falou exatamente alguma coisa. Eu não entendi direito, né? Porque colocaram tão pouquinho. Coloca aí que, de repente, o Rony Nemer dá uma luz aí e entende melhor que eu consegui entender o que tentou falar o Esperidião a mim aí. Dar uma ajuda emergencial, temporária e precária para governos estaduais é uma coisa. Tratar de uma estrutura da lei de responsabilidade fiscal, que tem implicações federativas e constitucionais, é outra coisa. É exatamente isso que ele disse. Ele disse que a questão da renegociação da dívida, que é premente, é urgente, tudo bem tratar, mas tratar com a vida do servidor público, porque questiona-se até a constitucionalidade ou não do capítulo 2,
entendeu? A constitucionalidade ou não, porque ele está mexendo com coisas que as câmaras estaduais é que deveriam legislar, e não a Câmara Federal. Que é a vida do servidor público aqui do DF. Quem deveria tratar da vida do servidor público? Tratar da vida do servidor nosso aqui, nós, né? Não eles levavam. Vou dar um exemplo. Até porque cada caso é um caso, então, né, ele diz exatamente isso, que a ideia dele é separar os assuntos. É exatamente o que ele diz. Diga. Dá até um exemplo dessa questão. E como essa proposição, esse PLP 257, ele malfere o pacto legislativo, né? Estabelece, entre outras questões que são afetas ao regime jurídico dos servidores públicos de cada um dos estados. Ou seja, um projeto que trataria de renegociação de dívida está dizendo como cada um dos estados e do Distrito Federal deve tratar os seus servidores públicos, partindo do seguinte parâmetro: o teto de direitos e garantias é a Lei Federal 8.112 dos servidores públicos federais, ou seja... Mas cada estado tem a sua. Cada estado vai ter que se submeter a um teto federal, ou seja... São servidores de categorias diferentes, né? O servidor federal é de uma categoria e os servidores estaduais do Distrito Federal são subcategorias, né? Que devem se submeter a um teto que é a Lei 8.112. É bizarro, é um absurdo. Assim, é flagrantemente inconstitucional esse dispositivo. Ele deve ser retirado e a gente confia e espera muito que ele seja retirado, mas como disse, reitero, as pessoas precisam se mobilizar. Como disse o deputado Rony Nemer, deputado é igual... panela, né? Igual feijão. Igual feijão. Tem que ser na pressão. Só tem que ser na pressão. Na pressão. Então, servidores públicos do Distrito Federal, nós que temos a unidade da federação com o maior número relativo de servidores públicos do país, nós precisamos estar atentos, porque isso será uma violência não só contra as famílias e os servidores, mas contra a economia do Distrito Federal. Porque os servidores públicos ainda são, espero que não sejam por muito tempo, mas ainda são a mola mestra do desenvolvimento econômico, porque são a grande maioria dos consumidores. Só uma correção. Diga. Político é igual feijão. Só na pressão, não deputado. E governador, todos os políticos. Quem trabalha com política é na pressão. Todo político, qualquer agente político. Qualquer agente político, é em na qualquer pressão. dimensão. A população tem que se fazer presente e tem que cobrar. Afinal de contas, é através do imposto que é arrecada, que todo mundo paga, é que pagam o salário de nós, servidores públicos, e de todos os políticos. Então, a população é o nosso bem maior, é a população que a gente tem que visar atender bem. Esse é o grande. Agora está na hora de repensar esse país e cada um dos nossos estados, e inclusive o Distrito Federal, né? Até para arrematar, Rony, você como parlamentar, nós estamos vivendo um momento de penúria no bolso do brasileiro. Sim. E, consequentemente, penúria para cada um dos nossos governos já endividados, pagando juros sobre juros, né? E deixando de arrecadar. Você vê o nosso GDF aqui, né? Imaginava que fosse arrecadar agora nesse início de ano um X, não arrecadou, foi X menos Y, né? Tá complicado. Como é que a gente sai deste buraco? Olha, eu penso que é com criatividade. Eu penso assim, eu fui secretário de obras do governador Roriz. Me lembro disso. Eu me lembro que ele me pediu para lançar 120 obras no aniversário de Brasília, assim que eu assumi. Uhum. Eu falei, mas governador, mas não tem dinheiro. Ele me disse assim, cuida de fazer as obras, que a função do governador é buscar recurso. E eu fui planejar tudo e depois teve dinheiro para poder fazer as obras. Então, aí cabe ao nosso governador Rodrigo Hollenberg, tem que ter criatividade, tem que ir fora nos bancos internacionais, há muito dinheiro a fundo perdido, é buscar recursos para cá. Agora, para isso, é preciso que se estude, é preciso que proponha não só trazer recursos internacionais, mas como também facilitar a vida das empresas que aqui estão para continuarem e também benefícios para que outros venham. Porque aqui do lado, no estado do lado, há empresas mudando do DF aqui do lado. É lógico, então, estão oferecendo mais condições? Mais condições. Então, a gente vê Rio Verde, olha o exemplo de Rio Verde, uma cidade do interior de Goiás, que fez um trabalho belíssimo. Hoje em dia, beira a 0% o índice de desemprego. Beira a 0%. Entendeu? Lá sobra vaga. Sobra vaga. Eles chamam gente para lá. Então, é questão de criatividade. Eu entendo, não é minha área, eu sou arquiteto urbanista, sei projetar cidades, sei trabalhar na área da política, mas assim, eu entendo que o governo tem que montar uma equipe, às vezes de notáveis, como o nosso presidente Michel Temer estava idealizando fazer, para que efetivamente traga segurança para as pessoas. Hoje em dia, quantos empresários não querem construir mais? E a construção civil é um dos grandes geradores de emprego aqui do DF. Mas leva 2 anos para tirar um alvará de construção
de um projeto que... Quantos prédios prontos que nós temos aí? Não consegue o Habite-se. O Habite-se não tem. Alvará de funcionamento do nosso comércio. Aí fecha casa de material de construção. Quantos trabalhadores da construção civil estão desempregados, foram mandados embora? Eu sei de empresas que tinham 15, 16 mil empregados que hoje estão com 1.500. Estão mandando todo mundo embora. Estão mandando embora. Porque a gente precisa efetivamente agilizar e facilitar a vida do setor produtivo. Uma perguntinha final, essa eu não posso deixar de fazer, fazia tempo que eu não te via, né? Com toda essa bagagem que você tem, conhecimento de GDF que você tem, você militou em vários campos, né? Sim. E tudo mais. Você não pensa em se candidatar a governador dessa cidade, não? Não. Não passa pela cabeça, não? Não. Você tem perfil administrativo para o GDF que é o que está faltando aí faz tempo, mano. Velho. Eu passei por vários lugares, eu gosto. Eu trabalho bem melhor no Executivo do que no Legislativo. Na Câmara Federal eu estou aprendendo, é meu primeiro mandato lá, passei 3 mandatos na Câmara Distrital. Gosto muito do trabalho de servidor público, do trabalho, gosto de trabalhar. Mas eu faço parte de um grupo, e o nosso grupo tem como pré-candidato, e nós temos o anseio de colocar Tadeu Filipelli como governador do Distrito Federal. Que é outro com perfil 2018, igual e semelhante. Que é meu mentor e é uma pessoa que eu tenho maior referência. E ele tem essa mesma... Eu sigo os passos dele. E a gente espera que nós possamos efetivamente trabalhar, mas eu quero, onde eu estiver, seja na Câmara Federal, onde eu estiver, enquanto arquiteto urbanista, enquanto auditor fiscal, enquanto ser humano, enquanto católico, temente a Deus, onde eu estiver, eu quero estar ajudando a família. Eu acredito muito, Celso, na força da família. E eu sei o dia que nós, homens e mulheres públicas, voltarmos os olhos para valorizar e fortalecer a família, aí sim a sociedade vai retomar aquela sociedade antiga de respeito ao próximo, de carinho e de valorizar o outro. Porque se eu não gosto para mim, eu não posso gostar para o outro. E a gente coloca à disposição. Se puder botar lá na vinheta, lá embaixo, o meu número de celular, meu e-mail, a gente tem celular é o mesmo daquele tempo, é o mesmo, ainda, do Distrital ainda? Desde a época que eu era... Fala de novo aí. 99882535. Tá bom. Bom te rever. Igualmente, obrigado pelo carinho. Vai em frente, garoto. Bem, olha, eu gostaria de pedir novamente para todo mundo que está assistindo para não se esquecer desse PLP 257 e o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas do DF está à disposição. Nós estamos prestes a inaugurar a TV Sindical e a gente vai colocar para todos os cidadãos do Distrito Federal qual é o posicionamento dos 8 deputados federais que lá estão na Câmara dos Deputados e como cada um deles trabalhou, tanto em relação a isso quanto em relação a outras questões tendentes ao servidor público de uma forma geral. www.sindical.org.br, novamente, www.sindical.org.br. Tá bem. Obrigado por ter vindo, Rony. Bom te rever, querido. Igualmente, obrigado. Grande abraço.